Bom dia, boa tarde e boa noite, seja lá que horário você esteja vendo isso. E no momento eu vou te explicar sobre os ciclos bioquímicos, biogeoquímicos no caso, e falar sobre o ciclo do carbono. Cara, primeiramente, que assunto incrível. É incrível você entender um pouco sobre isso, porque, cara, é simplesmente revigorante. Olha o tanto que eu escrevi, o tanto. Tem esse daqui que é o ciclo do carbono, e tem esse daqui que é o ciclo do carbono 2 e a parte 3 ainda. E escrevi muito, e não é só por escrever, é que realmente eu entendi o assunto, e é uma delícia, cara, que assunto gostoso de aprender. Vamos lá, pensa comigo o seguinte, ó. Antes de tudo, você tem que sempre lembrar de uma coisa. Uma das leis mais importantes nesse universo que estamos é a lei de Lavoisier. O que que a lei de Lavoisier fala? Tudo se cria, nada se perde. Quer dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se recicla. Isso é o que diz a lei de Lavoisier. Eu até anotei aqui, ó, no final, no início e no final do exercício, ó, do resumo, no caso. Antes de entendermos o ciclo do carbono, temos de lembrar da lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se recicla. Isso daqui é muito importante, porque assim, se encaixa totalmente nesse conteúdo. Aqui no final do ciclo do carbono 3, que foi a última folha, escrevi o seguinte: assim, anos depois, os seres humanos chegam e pegam esse líquido e começam a queimar ele. Assim, novamente, liberamos CO2 na atmosfera. Ou seja, lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se destrói, tudo se recicla. Agora eu vou te explicar o porquê disso. Vamos lá. Vamos por parte, né? O assunto não é grande, tá? É uma videoaula de 10 minutos, mas eu escrevi 3 folhas porque eu achei mais cabível no momento, entende? O ciclo do carbono se resume ao seguinte: tudo que tem no mundo tem CO2. CO2. Uma árvore tem CO2. A atmosfera tem CO2. Os humanos respiram CO2. Tudo do mundo tem CO2. Isso daqui é o principal. CO2, oxigênio, hidrogênio, tudo bem. Mas o que eu digo para você agora foca nesse, o CO2. Nós, pessoas, quando respiramos, pegamos O2 e CO2. Claro, tem alguns outros, mas esses são os principais. Quer dizer, CO2, eu escrevi errado aqui. Esses são os principais. Nós pegamos para nós, pra gente, pro nosso pulmão, só o O2, que é o oxigênio. E o CO2 a gente libera para a atmosfera. Como? Através da respiração. Quando você respira, ó, você puxa oxigênio e CO2. Quando você solta só CO2. Tá entendendo? O oxigênio fica no nosso corpo e por isso que vai pro nosso cérebro e tudo mais. O CO2, ele não pode ficar. Por quê? Porque ele não é algo muito agradável. E bom, ele sobe para a atmosfera e aqui na atmosfera o que acontece? Ele desce de novo. Ele desce através da fotossíntese. O que que é fotossíntese? Você sabe, né? O sol bateu nas plantas e as plantas puxou. É isso, ó. Aqui tem uma árvore, aí aqui nessa árvore, ela puxou o CO2 que estava na atmosfera. Puxou uma parte do CO2. Beleza. Aí agora a árvore em si, ela tá com CO2 e O2, no caso que é oxigênio e carbono. Beleza. O que acontece? Essa árvore, depois de ter puxado o CO2, com o tempo, os animais, esquilos, vacas, todo tipo de animal vai chegar aqui e vai começar a comer, né? Vai começar a comer folha, vai comer, vai comer galho, vai comer fruta, vai comer tudo, beleza? Aí vamos por um exemplo aqui, um esquilo que está nessa árvore comeu folhas dela, desceu e aqui uma águia chegou e matou o esquilo. Pronto, o esquilo morreu e agora a águia comeu o esquilo. O que aconteceu? O esquilo, ele tinha absorvido CO2. Ele absorveu o carbono da árvore. Por quê? Porque ele comeu da árvore. Se ele comeu da árvore, a árvore se tornou parte dele. Porque tudo a gente é tudo que a gente come, né? Beleza. Aqui, quando a águia chegou e matou o esquilo, a águia absorveu o que estava no esquilo. O que estava no esquilo? Além de ter os nutrientes, tinha o CO2. O CO2 estava aqui. Agora o CO2 está onde? Está na águia. Aí essa águia, ela voou, 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 voou
chegou uma hora que um ser humano matou a águia. Pronto, matou a águia. Agora ele matou a águia e vai comer ela. Depois de comer, o ser humano de novo absorveu o CO2 e pronto. Agora o processo se repete. O carbono voltou para o ser humano e agora ele vai voltar para a atmosfera pela respiração. Aí, esse é o exemplo principal, mas não é só isso que acontece. Isso é o que a escola ensina. Mas o que eu vou te ensinar aqui não é o que a escola somente ensina, porque ela te ensina o básico. Acontece que, relacionado a isso, vamos lá. O ser humano, a gente sabe que está no maior nível da cadeia, né? Cadeia alimentar. Quando ele morre, o que acontece? Bom, ele está aqui morto, caído, todo xoxo, caído no chão. E com o tempo, os decompositores vão começar a comer o corpo dele. Assim, vão liberar CO2 na atmosfera. De novo, todo o processo, tudo libera CO2. Mas tem um ponto muito importante. Você lembra lá de quando a gente era criança, quando o pessoal vivia falando de petróleo? Petróleo que, foram os dinossauros que fizeram o petróleo, tipo, eles morreram e foram soterrados, aí o petróleo, no caso, é só fóssil de dinossauro. E é tipo isso mesmo, tá ligado? Não tá errado não. Pera aí que essa câmera aqui tá um pouco torta. Pronto. E é isso mesmo, realmente, os dinossauros, eles... Os dinossauros realmente se tornaram petróleo. E é isso, tá ligado? Aqui, vamos supor o seguinte, aqui temos a terra comum que a gente tá, aqui tem casas, aqui tem terras, aqui tem seres humanos, animais, tudo mais, aqui o sol, beleza. Aqui embaixo, aqui temos mais terra, aqui temos as bacias hidrográficas, onde passa a água, mais embaixo nós temos mais pedra, 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 até chegar no bendito petróleo. O petróleo foi feito há milhares de anos atrás. E como que é feito o petróleo? É o seguinte, pensa aqui na ação do humano. Ele não foi decomposto por ações decompostas de decompositores? Então, o petróleo foi o seguinte, não teve tempo dos animais serem decompostos. Tipo assim, aqui tem um montão de dinossauro. Pá, dinossauro, dinossauro, dinossauro. Aí cai um meteoro fudido na Terra, o que acontece? Porra, tudo vai ser destruído e vai ser soterrado depois, porque a Terra vai subir, pum, e vai voltar. Pum, tá entendendo? Então, tipo, tudo foi soterrado, tudo foi morto, mas depois a Terra caiu de novo e soterrou tudo. Ou seja, não teve tempo para acontecer esse processo de decomposição. Depois que todos os animais estavam debaixo da terra já, não ia ter mais o tempo disso acontecer. Ou seja, todos esses animais morreram com carbono dentro deles. Por quê? Porque a gente sabe que toda vez que o animal come alguma coisa, ele absorve o carbono daquilo e depois volta para a atmosfera. Só que nessa parte desse processo, não aconteceu essa volta para a atmosfera. O carbono ficou lá. O carbono ficou no petróleo. O petróleo é carbono. É isso. O petróleo é somente carbono. Claro, tem algumas outras coisas, mas em geral é isso. Essa é a explicação do que o petróleo é. Aí, beleza. Depois dos animais morrerem lá e tudo mais, depois de milhares de anos, o ser humano, ele veio aqui e falou, mano, o que acontece se eu pegar essa porra desse líquido aqui e queimar? Pronto, ele usou como combustível e depois que ele começa a queimar, ele volta para a atmosfera. Por quê? Com a ação da queima de algo, ação da queima de madeira, ação da queima de petróleo, o carbono que estava nessas coisas vai voltar para a atmosfera. E quando ela volta para a atmosfera, aí, meu amigo, o processo continua. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que alguém queima um combustível, por exemplo, num carro, aquele combustível pode ter sido comida de dinossauro. Você pode estar respirando o mesmo ar que um dinossauro respirou, tá ligado? E isso é incrível você pensar nisso. Na lei de Lavoisier diz exatamente isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se recicla. Nós estamos somente reciclando algo que já foi feito há milhares de anos. E depois, com certeza, uma hora a humanidade ela vai se extinguir, vai parar de existir. E o que vai acontecer? A mesma coisa. Nós vamos ser soterrados pela terra e lá embaixo vai começar o quê? Vai começar o quê? A criar petróleo. Nós vamos ser petróleo de uma futura geração um dia. Ou seja, isso é incrível, é incrível.
Você conseguiu entender a dimensão disso? Isso é absurdo, cara. Eu acho que eu consegui explicar bem. É que tá bem bagunçado aqui, mas é isso. Olha, quando um tronco de árvore é queimado, ele libera carbono, por quê? Por uma coisa simples, o carbono tá no tronco de árvore a partir do momento que a árvore inteira absorveu o carbono da atmosfera. Ou seja, esse pedaço tem carbono também. Então, quando ele é queimado, ele volta para a atmosfera. Beleza. Aí tem algo que poucas pessoas falam. O efeito estufa não é algo ruim. O efeito estufa é bom. Só que, tipo, não é que nós, seres humanos, estamos dando muito carbono na atmosfera. É impossível a gente dar mais do que o possível, tá ligado? Porque o carbono em si, ele já tem um número fixo na atmosfera do país inteiro, no mundo. No mundo, o carbono tem um número fixo já. Tem uma certa quantidade de carbono na Terra. E é impossível você adicionar mais ou menos. Por quê? Nada se cria, nada se perde, tudo se recicla. Nós só estamos colocando o carbono que estava no petróleo de volta na atmosfera. Ou seja, esse processo, ele está fazendo com que o planeta se aqueça e tudo mais, a camada de ozônio, blá, 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 blá. Mas você tem que ter isso na cabeça. É simples. Nada se criou. Não é porque a gente botou fogo em árvore que a atmosfera vai queimar, a atmosfera vai parar de funcionar. Não, nós só estamos colocando de volta na atmosfera o que já é dela, entendeu? Existe algo chamado sequestro de carbono, que poucas pessoas falam também na escola. O que é o sequestro de carbono? Deixa eu mudar de lado aqui para ficar um pouquinho mais fácil. O sequestro de carbono se resume no seguinte: temos aqui um país X e temos o país Y. O país X, ele queima 1.000 árvores. Já o país Y queima zero. Se o país X quiser diminuir a sua emissão de carbono, ele vai fazer o seguinte: olha, no caso o país X, ele fala, olha, é o seguinte, eu pago para você um valor Z para você queimar 1.000 árvores no meu lugar. Pronto. Aí agora esse país que não queimava nenhuma vai queimar 1.000 ou deixar de queimar 1.000 para aqui ficar igualado. Ou seja, o sequestro de carbono se resume em créditos. Se eu tô queimando 1.000, uma outra parte tem que queimar zero. Para quê? Para acontecer o equilíbrio. Porque essa zero, no caso, essas 1.000 árvores que não foram queimadas, elas vão absorver o carbono queimado dessas outras 1.000. Isso se chama sequestro de carbono. E sabe o que que é isso? É uma das coisas que dá mais dinheiro hoje em dia. Você dar créditos, você pagar pelos créditos de carbono de outro país. Por exemplo, a maioria das empresas dos Estados Unidos, a Microsoft, por exemplo, ela já gastou bilhões para isso, só para fazer sequestro de carbono. É tipo, brother, eu vou queimar 3 toneladas de recurso. 3 toneladas. Então, eu vou pagar alguém para não queimar 3 toneladas e por conta disso ficar igualado e eu não queimar, não, tipo, ferrar a atmosfera. É um acordo mundial isso. Tipo, todos os países fazem isso e depois que você começa a entender, é algo surreal, brother. E por aqui eu acho que eu acabei a minha aula. Eu tentei falar bem rápido assim pra não demorar tanto tempo como eu demorei na última, mas eu espero de coração que você tenha entendido. Foram 14 minutos e é isso. Aula sobre ciclos do carbono.